sobre a questão do turismo e geografia, e nos últimos 10 anos a questão do patrimônio, né? Então, nós, em 2010, achávamos importante ter um projeto de extensão para a sociedade, para falar um pouco do que nós fazíamos dentro da universidade. Discutir o turismo sobre uma outra ótica, falar da possibilidade do turismo patrimonial na nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade e uma importância do patrimônio, muito importante, do patrimônio material, que é o edificado, o patrimônio imaterial, que tem a ver com as festas, a nossa cultura alimentar, a questão da religião, né? Sírio, por exemplo, é um patrimônio mundial, né? Imaterial já, né? Registrado pela Unesco. O material ele é tombado, e o imaterial ele é registrado, né? E também do patrimônio natural da cidade, né? Então, por exemplo, as mangueiras são patrimônio da cidade, embora não sejam da Amazônia, né? Elas vão ser trazidas lá, né, pelos viajantes do século XVIII, e o intendente municipal do século XX, o Antônio Lemos, arboriza a cidade das mangueiras, e as mangueiras passam a ser identidade. Mas também os nossos igarapés são patrimônio, embora não sejam tratados como patrimônio, nosso rio, a nossa Bahia, a chuva, eu digo que a chuva é nosso patrimônio também, né? Então, todos esses elementos a gente fala ao longo do roteiro, falamos da expansão da cidade, da geografia da cidade, da história da cidade, de elementos da cultura, de elementos da arquitetura, né? Justamente para entender o que é essa cidade, né, de Belém do Pará. Então, ele tem hoje um objetivo muito mais ligado à educação patrimonial, né, da gente pensar e discutir a cidade a partir dessa diversidade do patrimônio que nós temos em Belém. Aí, a partir de 2011, nós fomos criando roteiros, né? O primeiro roteiro, 2011, foi o da Cidade Velha. O segundo que nós criamos em 2011 foi do Vero Peso. 2012, nós criamos o roteiro da Belle Époque, o roteiro pelo bairro da Campina. 2013, o roteiro do bairro do Reduto. 2014, o roteiro pela Estrada de Nazaré. A gente até pensou em fazer hoje, só que a gente não ia competir com o Círio das Crianças, então não dava, né? Aí, em 2015, o roteiro do arquiteto Antônio Lante, né, que é um arquiteto que veio no século XVIII para a cidade. 2016, o roteiro pelo bairro Batista Campos. 2017, o roteiro pelo bairro do Marizal, né? 2018, o roteiro na Ilha de Mosqueiro, na Vila do Mosqueiro. E 2019 foi o último roteiro que nós criamos antes da pandemia, que foi esse. Ele só foi ofertado uma vez, em setembro de 2019. Fora... Calma lá. Aí nós temos roteiros em parceria. Professor Aguinaldo Aires, levante ali, por favor. Nosso professor da Escola Bosque, geógrafo. Desde 2013 nós fizemos uma parceria com a Escola Bosque, né? E o professor Aguinaldo, juntamente com uma equipe de outros professores da Escola Bosque, montaram 2 roteiros que são oferecidos desde 2013 e 2014, em Coraci, na Vila, e um outro em 19, que é a nossa atriz Maria nos lembrou, do Oteiro, né, que nós já fizemos uma vez. E o professor Aguinaldo me anuncia que estão preparando, bora dar um spoiler, Aguinaldo, estão preparando o roteiro na ilha de Cotijuba, né? E aí exige uma preparação maior, a gente vai ter que ter controle de pessoas, porque temos que atravessar, pegar o barco. Então isso, acho que talvez para o início de 23, Aguinaldo, por aí, né? Até... Então tem roteiros e parcerias. Então eles fazem, a gente só vai lá prestigiar. Eu e os monitores vamos lá prestigiar, né? Temos em parceria também em Cametá, onde meu colega, professor José Carlos, faz o roteiro em Cametá, né? Pelo menos uma vez ao ano, 2 vezes ao ano ele faz. Já tivemos roteiro em Vigia. Quando vamos em Vigia, tem o professor João Paulo que faz, né?
E já tivemos alguns roteiros esporádicos, né? Em Altamira, quando José Carlos era professor em Altamira, em Marabá, nosso parceiro, o professor Hugo Serra, também já fez, né? Temos até um roteiro fora do Pará inspirado no nosso, que é o roteiro lá em Porto Nacional, Tocantins. O nosso projeto, ele surge de uma inspiração de um projeto que já existe há 20 anos no Rio de Janeiro, chamado Roteiros Geográficos, que era coordenado pelo professor João Batista Ferreira, meu colega da UERJ. Infelizmente o João Batista nos deixou no passado, né? E o roteiro, ele está parado. Não sei se vai retomar, né? Se os monitores do João vão retomar, mas vai ser toda uma inspiração no roteiro do João, porque eu fiz toda a minha pós-graduação no Rio de Janeiro e participava de todos esses roteiros. Ele era inclusive o consultor do nosso roteiro, e também essa necessidade que nós achávamos de ter roteiros em Belém. Era uma provocação também para o setor do turismo, porque uma cidade como a nossa nós não temos um roteiro a pé, né, pela Secretaria do Estado, do município, ligado à questão do turismo. Temos outras iniciativas, como o professor Michel Pinho, né, que faz aqueles roteiros também, mas falta uma iniciativa realmente, no caso do Estado. Então, era de provocar e provocar também no sentido de pensar que nós temos que falar do turismo dessa cidade, não só, você fala assim da Amazônia, Belém, as pessoas pensam só no eco, é o eco deturpada, só a natureza, né? Pensa a natureza, o boto, a cobra e a floresta. Não é só isso, nós somos muito mais do que isso, né? Nós temos uma cidade aqui, oficialmente ocupada pelos portugueses, em 1616, anteriormente, muitos séculos antes, ocupada pelos indígenas, que são nossas heranças aqui. Então, o roteiro, ele fala também dessa patrimônio, você falar de herança. E não é só falar da herança portuguesa, vai falar também da herança indígena, né, da herança negra, que está presente no nosso cotidiano, que está presente dentro da nossa maneira de falar, dentro da nossa alimentação, no que se refere às nossas festas, nas construções. Então, tudo isso também é tratado. Então, não se trata apenas de falar dos dados oficiais do processo de ocupação pós-1616, mas o que era essa cidade também antes. Isso é importante, né? Esse roteiro, vou falar para vocês como é que nós pensamos, porque pela estrada de São José, né? Porque eu vou falar rapidamente, mas depois o Luan vai explicar para vocês sobre, né, esse local aqui. Mas isso tem a ver com a própria expansão da cidade, né, no final do século XVIII, início do século XIX, né? Então, lá pelo século XVII, início do XVIII, você tem ainda no século XVIII, início, essa expansão das ordens religiosas na Amazônia e a presença delas dentro da cidade de Belém, né? Jesuítas, mercedários, carmelitas, e aqui foi instalado um convento, também, o convento de São José, né? E aí se faz um caminho do Vero-Peso, se a gente for direto aqui não vai dar Vero-Peso, do Vero-Peso até o convento. Era a estrada de São José.